Um sem-teto testemunhou uma senhora lutando para carregar diversas sacolas de compras. Apesar de sua própria fraqueza pela fome, ele se prontificou a ajudá-la e a acompanhou até sua residência. No dia seguinte, ao perceber algo incomum em sua bolsa, a senhora acionou os seguranças do supermercado, que prontamente detiveram o pobre homem. O que ele revelou então fez com que todos se ajoelhassem e pedissem perdão. Quando o furacão Harvey devastou a cidade de Rockport, no estado do Texas, a enchente catastrófica resultante da tempestade arrasou a vida do carpinteiro Alfred Tyler e de muitos outros moradores. Alfred não se importaria tanto se tivesse perdido apenas seus pertences materiais. No entanto, naquela fatídica noite, ele perdeu muito mais do que sua casa. Perdeu Sofia, sua amada esposa e a única pessoa que ele considerava sua família. Alfred relata que naquele dia, enquanto dirigia sua caminhonete para o trabalho, sentiu uma premonição de que algo terrível estava prestes a acontecer. Sendo um simples operário da construção civil, o empreiteiro-chefe o convocara, juntamente com outros funcionários, para reforçar as vigas de uma construção de última hora, pois os noticiários alertavam sobre a iminência de um furacão atingir a cidade. No entanto, até aquele momento, ninguém levava a sério a gravidade da situação. Chegando ao local designado no horário combinado, Alfred e sua equipe iniciaram os reparos. No entanto, havia um clima de descontentamento no ar, pois era mais um final de semana em que os operários eram obrigados a abandonar seus dias de folga para trabalhar arduamente, enquanto o empreiteiro-chefe descansava em casa. O clima tenso se intensificava com as notícias cada vez mais alarmantes sobre o furacão, transmitidas pelo rádio antigo que permanecia ligado na estação de notícias e previsão do tempo. Conforme o céu escurecia precocemente e os ventos se tornavam cada vez mais violentos, Alfred e seus colegas decidiram, por meio do rádio, pedir para serem liberados, pois cada um tinha sua própria família para proteger. Contudo, aquela construção era excessivamente dispendiosa e o indivíduo declinou do pedido. Mesmo diante da ameaça de rescisão de seu contrato, Alfred só conseguia pensar em sua esposa, sozinha em casa durante uma tempestade daquela magnitude. Ele enfrentou o segurança que o barrava na porta e adentrou sua caminhonete sob os gritos de que seria demitido. "Você está demitido." Foi a última frase que o carpinteiro ouviu antes de pisar fundo no acelerador. Enquanto seguia pela estrada de terra, a estação de rádio continuava a alertar a população para evacuar suas residências e buscar abrigo, pois a cidade encontrava-se no epicentro da tempestade e tudo indicava que o furacão estava prestes a tocar o solo. Alfred acelerou até avistar seu bairro ao final da estrada, sob uma enorme nuvem negra. Subitamente, a tempestade martelava seu para-brisa com fúria. Ao se aproximar de sua rua, presenciou a visão mais devastadora de sua vida. O furacão Harvey arrasava tudo em seu caminho, incluindo a casa que Alfred construíra com suas próprias mãos. Desesperado, ele saiu apressadamente de sua caminhonete e correu para tentar resgatar sua esposa. Contudo, era tarde demais. Se não fosse pelos vizinhos que o arrastaram para longe enquanto fugiam, Alfred teria sido levado pelo furacão e perecido junto com Sofia. De maneira sinistra e irônica, poucos minutos após passar pela casa do homem, o furacão Harvey simplesmente dissipou-se, como por encanto. Após o desastre, a cidade de Rockport encontrava-se arruinada e desolada. O sepultamento das vítimas comoveu a nação e várias homenagens foram dedicadas aos que perderam a vida, além de doações de todas as partes para aqueles que haviam perdido tudo. Alfred encontrava-se entre essas pessoas. Contudo, ele recusou qualquer auxílio ou apoio. Nenhuma oferta poderia trazer sua esposa de volta, nem o bebê que ela carregava em seu ventre há poucos meses. De repente, todos os sonhos de Alfred foram despedaçados. Desde então, a existência do carpinteiro mergulhou em um abismo sem fim. Ele nunca conseguirá ganhar o suficiente para constituir uma reserva financeira ou pagar o seguro de sua casa. Para piorar, seu empregador concretizou a ameaça do segurança e rescindiu seu contrato de trabalho após ele abandonar os reparos nas vigas, que acabaram cedendo diante do furacão, acarretando enormes prejuízos ao empreiteiro. Alfred reconhecia que não tinha culpa pelo ocorrido e que possuía direitos trabalhistas, mas já não se importava com mais nada. O luto o havia consumido por completo.
Sem um lar para retornar, as ruas da cidade tornaram-se seu único abrigo, transformando-o em um viúvo sem teto. À medida que os dias se arrastavam, a esperança diminuía cada vez mais para Alfred. Ele deixou de frequentar a igreja quando sentiu que aquilo já não tinha significado, e muitas vezes confrontou Deus em voz alta, responsabilizando-o e apontando para o céu por ter tornado sua vida tão desoladora. Passaram-se 1 ano e 2 meses como se fossem meros dias. Ao observar seu reflexo em uma vitrine e notar seu rosto áspero e a barba desgrenhada, Alfred percebeu que se transformará em um típico morador de rua, daqueles que ele costumava observar pelas calçadas, por vezes até os julgando. Nem mesmo em seus piores pesadelos imaginara que chegaria a tal ponto. Foi exatamente nesse instante que uma resposta inesperada para todas as suas indagações se revelou. Naquela tarde escaldante, Alfred vagava pelas ruas em busca de algo para saciar sua fome. A boca ressequida de sede e o estômago roncando. Ele vasculhou os bolsos de sua calça desgastada e encontrou as únicas moedas que havia conseguido de esmola. A fome era avassaladora, mas julgou prudente guardá-las para mais tarde, pensando em comprar alguns pães para o jantar. Cansado e suado após tanto caminhar, Alfred chegou ao estacionamento de um supermercado que costumava frequentar. O local estava repleto de veículos, sugerindo que muitas pessoas estavam fazendo compras naquele momento. Ele se sentou em seu lugar habitual e estendeu a mão na esperança de receber algumas moedas. Poucas foram as pessoas que passaram e lhe ofereceram algo. A maioria simplesmente o ignorava, como se ele fosse invisível. Quando estava quase pegando no sono, ouviu o som de algo arrastando-se pelo chão um pouco mais adiante. Que som é esse? Murmurou consigo mesmo ao erguer a cabeça, avistando uma senhora que saía do supermercado com um carrinho cheio de compras. Ela lutava para retirar as pesadas sacolas do carrinho, um esforço que parecia sobrecarregar uma mulher de idade e que estava sozinha. Alfred hesitou por um momento, indeciso se deveria se levantar ou não, até que um recipiente de vidro caiu da sacola, se quebrando no chão. Não podia mais apenas observar a cena. Ergueu-se, ignorando o próprio odor de suor, e aproximou-se da mulher, cuja expressão era gentil. "Olá, a senhora precisa de ajuda?" indagou. "Por favor, eu agradeço sua ajuda, meu filho", respondeu a senhora. Alfred começou a recolher as sacolas pesadas e a colocá-las dentro do carrinho da mulher. Quando o carrinho ficou completamente cheio, ele percebeu o quanto estava pesado e voltou seu olhar para a senhora. "Posso empurrar o carrinho para a senhora até sua casa? Se não se importar comigo", disse timidamente. A idosa ficou surpresa com a gentileza do estranho, especialmente porque nunca antes alguém tinha oferecido ajuda a ela. Normalmente, ela mesma levava suas compras para casa, mas naquele dia seu carro estava no conserto. Depois de ponderar brevemente, perguntou a Alfred se ele tinha certeza e explicou que não tinha dinheiro para recompensá-lo. "Não tenho como pagar você, jovem. Gastei todo o dinheiro que tinha nas compras." Ela examinou o homem desconhecido, observando-o dos pés à cabeça, já antecipando uma possível reação negativa dele, como gritar ou xingá-la por desperdiçar seu tempo. No entanto, a resposta de Alfred surpreendeu-a, fazendo-a perceber que nem todas as pessoas sem recursos estavam interessadas em dinheiro. "Você me faz lembrar da minha mãe, e eu jamais cobraria minha mãe por ajudá-la", disse Alfred. "Por favor, permita-me empurrar o carrinho para você." Insistiu em ajudá-la a empurrar o pesado carrinho por cerca de 25 minutos e vários quarteirões, inclusive em terrenos íngremes. Essa senhora deve ter calculado errado, pois era óbvio que ela nunca conseguiria carregar esse carrinho tão pesado sozinha, pensou ele durante o trajeto. Alfred acompanhou a senhora até que ela estivesse em segurança em casa com suas compras. Ele ficou maravilhado ao ver que a residência dela era grande e bela. Embora desejasse profundamente aceitar a oferta de um chá, Alfred não queria que ela pensasse que ele a ajudava em busca de recompensa, então recusou. A gentileza do estranho tocou o coração da senhora, que o observou enquanto ele acenava e se afastava pelo caminho de volta. De volta à sua casa, a idosa começou a organizar os mantimentos em seu armário e a preparar os ingredientes para o jantar. A expressão dócil e triste do mendigo não saía de sua mente, e ela sentiu que deveria ter feito algo mais para ajudá-lo. Ao vasculhar sua bolsa, encontrou algo que não se lembrava de ter comprado.
Após examinar o item por um tempo, decidiu que precisava encontrar o sem-teto imediatamente no dia seguinte. Ao amanhecer, a mulher deixou de lado o café da manhã e foi em busca de Alfred no supermercado. Nervosa, procurou por ele em todos os cantos, no estacionamento e sob a marquise que ele havia usado como abrigo no dia anterior, mas não o encontrou. Entrou na loja e pediu ao proprietário que fizesse um esforço para localizar o morador de rua com urgência. Você precisa encontrá-lo, por favor. Ele pode ter vindo aqui outras vezes, implorou, enquanto o proprietário afirmava que as imagens das câmeras de segurança poderiam ajudar na busca. Na área de filmagem, o proprietário do mercado ajudou os guardas a retroceder a gravação até o início da filmagem naquela manhã, quando o mercado abriu. Parem, disse o proprietário da loja ao técnico da câmera de vigilância. A mulher apontou para Alfred na tela do computador. Ele mesmo, precisamos encontrá-lo, disse ela depois de ver o sem-teto nas imagens do circuito interno de TV. O dono do supermercado instruiu um segurança a procurar o mendigo com a ajuda de um sistema policial que colaborava com os comerciantes da cidade. Após horas de busca em praças, pontos de ônibus e estacionamentos, os homens finalmente voltaram com Alfred, segurando-o pela camisa, já que ele se recusava a acompanhá-los. Ao ver como os homens seguravam o pobre homem, a mulher mais velha ficou furiosa. O que vocês estão fazendo? Deixem-no, eu pedi para trazê-lo, não arrastá-lo. Alfred estava assustado. Ele não sabia o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Eu não fiz nada, disse ele enquanto lágrimas e medo enchiam seus olhos. Esses homens me encontraram no ponto de ônibus e perguntaram se eu estive aqui ontem. Quando disse que sim, eles me agarraram pela camisa e me trouxeram para cá. Eu não fiz nada de errado, continuou Alfred, implorando para ser liberado. A mulher mais velha se aproximou do mendigo e o abraçou, enquanto os outros observavam surpresos. Mãe, o que você está fazendo? Perguntou o dono da loja. Alfred ficou chocado ao descobrir que o dono do supermercado era filho daquela senhora. A senhora sorriu e explicou que estava procurando o mendigo para devolver a corrente que acidentalmente escorregou para sua bolsa. Vi esta corrente e, quando abri o medalhão, vi esta foto. É sua esposa? Ela perguntou a Alfred. O homem começou a chorar e disse que achava que havia perdido a única lembrança de sua falecida esposa. Pensei que nunca mais haveria, soluçou Alfred. Procurei por ela ontem, mas não encontrei. Cheio de emoção, as lembranças inundaram a mente de Alfred e ele não conseguiu segurar as lágrimas, contando sua história para todos. Conheci Sofia durante o trabalho em um celeiro quando cheguei nesta cidade. Foi o começo da minha carreira como carpinteiro, eu era jovem, e o pai dela me deu essa oportunidade. Desde então, nunca tirei os olhos dela. Esta corrente foi nosso primeiro presente de namoro. Nos casamos no ano seguinte e finalmente estávamos realizando nosso sonho de formar uma família. Sofia estava esperando nosso filho. Eu tinha certeza de que ficaríamos juntos para sempre. Percebendo que o assunto era delicado para o homem, ela disse que ele não precisava se explicar, mas Alfred continuou como se estivesse desabafando. Mas então veio aquele maldito furacão e eu fui obrigado a trabalhar. Eu nunca deveria ter deixado um homem como Christian Blake me dizer o que fazer, aquele empreiteiro sem escrúpulos. Meu lugar deveria ser debaixo da terra hoje, dignamente enterrado ao lado da minha família. Neste ponto, a idosa já estava chorando. Alfred e ela se abraçaram e ninguém disse mais nada. Todos se lembraram do furacão e de quão devastador ele foi para muitas famílias na cidade. Eles podiam imaginar o que aquele homem estava passando. Depois de um longo e respeitoso silêncio, a idosa segurou as mãos de Alfred e pediu para que ele voltasse ao supermercado de seu filho no dia seguinte, pois gostaria de fazer algo por ele. Naquela noite, a senhora conversou com seu filho e ambos estavam chocados com a história daquele homem sem teto. A verdade é que ambos ficaram atordoados ao ouvir o nome Christian Blake sair da boca do pobre homem. Qual seria a probabilidade de uma coincidência tão extraordinária se concretizar? A indignação do jovem foi tão intensa que ele imediatamente ligou para seu próprio advogado para verificar se ainda havia algo que pudessem fazer por ele. No dia seguinte, o advogado da família trouxe notícias encorajadoras e mãe e filho saíram pela vizinhança para abordar novamente o morador de rua. Quando o encontraram, apresentaram rapidamente o advogado da família a Alfred.
Você é Alfred Tyler? Perguntou o advogado. Alfred confirmou, estranhando ouvir seu sobrenome depois de tanto tempo. Senhor Tyler, prazer em conhecê-lo. Sou Jacob Johnson, advogado da senhora Blake e seu filho, continuou o advogado, apontando para a idosa e o dono do supermercado. Temos uma oferta para você, mas antes disso, precisamos lhe entregar uma quantia em dinheiro. Alfred agradeceu, mas recusou a oferta, explicando que ajudou a idosa dias antes porque era algo que qualquer pessoa faria. Mas isso não é caridade nem o pagamento de um favor, Sr. Tyler. O dinheiro que temos é seu por direito. Alfred ficou ainda mais confuso com a situação. E a explicação que se seguiu quase fez seu coração parar. De acordo com o advogado, o empreiteiro para quem Alfred trabalhará no passado era sobrinho da mesma senhora que ele havia ajudado. Toda a família já conhecia a má reputação e se envergonhava do homem ambicioso e sem escrúpulos que ele havia se tornado. Christian Blake era conhecido por envolvimento em esquemas de corrupção e enfrentava várias ações legais, incluindo uma condenação fiscal e trabalhista, e agora estava foragido. Por ter fugido, a justiça havia acionado um recurso para bloquear suas contas bancárias e todos os seus bens, que seriam usados para compensar os funcionários prejudicados por sua má administração. Segundo o advogado, o nome de Alfred Tyler estava na lista há muito tempo, mas ele nunca fora localizado ou procurara seus direitos. Mas agora, de alguma forma, o destino havia colocado Alfred no caminho daquela senhora e finalmente a justiça estava sendo feita. Na decisão judicial, o juiz determinou que Alfred receberia a quantia de $78 mil, o que não o tornaria rico, mas seria o suficiente para que ele pudesse recomeçar sua vida e sair das ruas, alugando um apartamento ou comprando um novo terreno. Tudo o que ele precisava fazer para acessar o dinheiro era renovar seus documentos e abrir uma conta bancária, e o advogado da família o ajudaria com isso. Quando Alfred pensou que as surpresas haviam terminado, o jovem proprietário do supermercado fez uma proposta. Acho que um novo emprego seria bom para você. O que acha? Alfred mal podia acreditar no que ouvia, e foi difícil conter as lágrimas enquanto expressava sua gratidão e aceitava. Com seriedade, o jovem prosseguiu, ótimo. Você, com sua experiência, já deve ter percebido que o mercado precisa de uma renovação e ainda não tem um empreiteiro-chefe. Você acha que está à altura do desafio, Sr. Tyler? Alfred enxugou as lágrimas e respondeu, com todo respeito, senhor, mas seu supermercado está caindo aos pedaços, arrancando risos de todos, e acrescentou, estou certo de que posso ajudar. O proprietário do supermercado entregou-lhe um uniforme e disse que o trabalho começaria no dia seguinte, pontualmente às 8 horas. Alfred mal conseguia conter sua felicidade e, antes de se despedir, olhou para a idosa que havia mudado sua vida. Muito obrigado. Você não é diferente da minha mãe, disse ele, com lágrimas nos olhos. E você não é diferente do meu filho, respondeu ela, dando um tapinha no ombro de Alfred. Ele então perguntou o nome dela. Maria. Meu nome é Maria Blake, disse ela, levando Alfred às lágrimas novamente. O nome de sua falecida mãe também era Maria. Alfred interpretou isso como um sinal divino. A partir desse dia, o homem que antes era sem-teto começou a colher os frutos de sua compaixão. Agora, ele tinha um teto sobre sua cabeça, um bom emprego e começou a frequentar a igreja ocasionalmente. Alfred nunca mais reclamou de sua vida ou culpou a Deus novamente. Ele ainda não sabia qual era o propósito de tudo aquilo, mas sentia que uma faísca de otimismo estava nascendo dentro dele novamente. Se você gostou da história, por favor, deixe um like e o próximo vídeo que está aparecendo na tela provavelmente também irá te emocionar. Tenha uma boa sessão e até o próximo vídeo.